Oi, gente, então agora é a parte 2 do assunto sobre o sono do bebê. Eu quero indicar para vocês um livro que eu comprei, que ele fala sobre a rotina, sobre como estabelecer uma rotina, sobre como conhecer o seu bebê, saber que tipo de bebê ele é, que personalidade ele tem. Assim, conhecer o seu bebê, realmente, né? E para, a partir daí, estabelecer uma rotina saudável para o seu bebê, né? Ensina também como identificar o choro do bebê, e qual é o tipo de rotina saudável para um bebê, né? Então, foi o livro da Encantadora de Bebês, que é esse aqui, o azul. Foi o livro que eu comprei, que eu li. Eu sei que tem um rosa, tem outras cores, mas esse aqui foi o que eu comprei e é o que eu tenho para indicar, que eu gostei bastante. Ela é uma consultora do sono dos Estados Unidos, que atendeu várias famílias durante muitos anos, e aí depois ela se dedicou a escrever esse livro. Então, é a primeira dica que eu dou sobre rotina do bebê. É ler o livro e estabelecer uma rotina para o bebê, tá? Muitas pessoas próximas a você vão dizer que é exagero, vão dizer que não precisa. Alguns familiares ou amigos próximos vão estranhar suas atitudes depois que você lê o livro e começar a conversar com a família sobre isso e querer aplicar com seu filho. Então, o que eu tenho a dizer a você? Não escute essas pessoas, porque muitas pessoas vão dar opiniões contrárias, tá? Então, se apodere, se sinta segura daquilo que você acredita, tá? Porque comigo foi assim. Eu respeitei muito os horários que eu estabeleci para Camila dormir, principalmente o sono noturno, tá? Quando ela era bem bebezinha, ela dormia mais cedo, ela dormia 6, 6:30, ela já apresentava os sinais de muito cansaço, muito sono, sinais esses que eu aprendi a identificar, né, com ela mesma e com as minhas leituras, com os meus estudos. E aí eu aprendi que eu tinha que respeitar esse horário dela, né? Então, se eu estava em qualquer lugar, se eu tinha qualquer compromisso, se eu estava na casa de alguém, de algum familiar, de algum parente, esse horário eu já tinha que estar em casa. Então, eu sei que as pessoas estranhavam, diziam, não, eu dizia, 6:30 eu já tenho que estar em casa, porque é o horário que eu já tenho que estar fazendo a rotina dela, o ritual noturno, né, que chama. Então, a rotina durante o dia e o ritual noturno é quando você começa a dar sinais para o bebê que está na hora dele dormir. Esse ritual noturno, cada família vai encontrar o seu, mas seria a hora do banho, a hora do último mamar, do último tetê, uma oração, contar uma historinha, conversar com a criança mais em tom mais baixo, apagar as luzes da casa, deixar só uma luz, uma meia luz. Todos esses sinais vão dando para o bebê o entendimento de que ele está entrando no ritual do sono noturno. Então, isso eu fazia todos os dias do mesmo jeito com a Camila, né? Eu já baixava a luminosidade da casa, era o banho, era a mamada da noite, era a oração, boa noite, e seguia todo dia igual, até que ela aprendesse aquilo como um hábito, né? Então, dormir bem é um hábito que a gente aprende. A gente não nasce sabendo, e não existe essa história de meu filho não gosta de dormir, ou meu filho é um bebê que acorda por um motivo sei lá qual. Então, não existe isso. O que existe é a gente querer ensinar o nosso bebê a dormir. É o que eu acredito, tá? Tô falando da minha experiência, tá, gente? Tudo que eu tô falando é sobre mim, como mãe de primeira viagem. Então, eu respeitava muito os horários. Depois que ela ficou um pouquinho mais madura, mais velha, madura que eu digo o cérebro, né, da criança, que é muito imaturo quando ele é bebezinho. Então, a partir dos 6 meses, 7 meses, 8 meses, isso varia de bebê para bebê, de criança para criança. Então, eu comecei a perceber que o sono noturno dela começou a mudar de horário. Em vez de 6 horas, foi para 7:30, 8 horas. Até hoje, ela está com 1 ano e 6 meses, o horário dela dormir é 8 horas. Então, eu começo o ritual noturno umas 7:30, e assim eu continuo fazendo todos os dias, mesmo que eu tenha um compromisso, 8 horas eu tenho que estar em casa, tá? Então, eu respeito muito isso para que a minha filha tenha uma noite tranquila de sono, tá? Isso deu certo, certo? Tem dias que não vai dar certo? Tem. Se você tiver um aniversário de família, Natal, Ano Novo, algumas datas, a gente abre uma exceção. Mas que não é rotina. Não é porque eu tô no shopping que eu vou esquecer do meu horário, não é porque eu tô na casa de uma vizinha ou mesmo na casa dos pais, dos sogros, que eu não vou respeitar. Então, é algo bem que extrapola. No dia a dia, o horário dela de dormir é respeitado.
todos os dias, de domingo a domingo. Então, eu tenho uma bebê que dorme às 8 e acorda às 6. Como ela dorme cedo, ela acorda cedo, tá? Então, tem alguns mitos que eu ouço, né, as pessoas falarem. Acho que eu vou fazer um vídeo depois sobre os mitos do sono. Pode ser que eu comente em algum momento. E dos fatores que influenciam no bom sono. Quero fazer um vídeo no final sobre os fatores que influenciam. Fatores externos, tá? Então, voltando ao que eu estava falando, essa questão de respeitar o horário, para mim foi fundamental, foi essencial. E ela acorda todos os dias no mesmo horário, 6 horas da manhã, de domingo a domingo. Mas a gente tem tido uma noite tranquila, então, para mim tá ótimo desse jeito. Cada família sabe o que é bom para si, né? Eu percebi, né, nos meus estudos, que eu tinha que fazer a Camila ter boas sonecas. Então, no começo, ela tinha péssimas sonecas durante o dia. Péssimas no sentido de pouco tempo. Ela não conseguia dormir mais do que meia hora, 40 minutos. E essas sonecas curtas faziam ela chegar no final do dia muito cansada. Por isso, ela dormia tão cedo, 6 horas. Lembra que eu falei? Então, quando eu comecei a investir em sonecas melhores durante o dia, rotina adequada e sonecas melhores de mais tempo de duração, pelo menos de uma hora e meia, que seria o ideal, ela começou a dormir melhor à noite, tá? Então, durante o dia, eu fazia com que ela tirasse boas sonecas. Fazia como? Proporcionando um bom ambiente. Muitas pessoas falam assim, a criança tem que dormir no barulho, a criança tem que dormir no claro, a criança tem que dormir durante o dia diferente do que ela dorme durante a noite, para ela diferenciar o dia da noite. Essa história de diferenciar o dia da noite é um mito, tá? Porque isso a criança vai aprender com o passar do tempo, com o amadurecimento cerebral dela. Então, 3, 4 meses, 5 meses é que ela vai entender a diferença do dia e da noite e que os hormônios que o nosso corpo produz durante o cair do dia, vão começar a agir no corpo dela, também favorecendo com que ela tenha o sono noturno mais prolongado do que o sono diurno, que são as sonecas. Então, o que é que eu fazia para proporcionar um bom sono noturno, boas sonecas para ela? Eu fazia com que o quarto ficasse escurinho, né? Fazia com que houvesse tranquilidade na casa, silêncio na casa. Eu me tornei realmente a chata do sono noturno, do sono das sonecas e do sono noturno da criança, que em casa eu sou a chata. Eu não deixo ninguém fazer barulho quando a criança está tentando dormir, tá? Outra coisa que eu faço, eu investi, né, no ruído branco. Não sei se vocês já ouviram falar no ruído branco. O ruído branco é um barulhinho, que eu chamo de barulhinho, que a gente põe no quarto, que ele favorece o sono do bebê. Quando eu li sobre isso, eu achei fantástico, porque eu me lembrei da minha infância. Eu morava em Fortaleza, né? Então, cidade muito quente, sempre ventilador ligado. Aquele barulho do ventilador era para mim como se fosse um mantra. Eu me lembro que eu ligava o ventilador, aquilo já me induzia a ter um sono, a vir o sono. Então, aquele barulho do ventilador me associava a uma vontade de dormir, de permanecer dormindo, nos despertares noturnos. Então, para mim aquilo fez muito sentido. E muitas pessoas falam também que esse ruído branco, a criança, o bebê recém-nascido, ele associa aos barulhos intrauterinos, que dentro do corpo da mãe faz muito barulho, né? O coração bate, o fluxo sanguíneo, os pulmões, a criança escuta a respiração da mãe, escuta as vozes. Então, aquele barulho todo misturado favorece a criança se acalmar, né? Quando ela nasce, aquele barulhinho do ruído branco associado, ele ajuda a criança a tranquilizar-se para dormir. Eu usei o ruído branco com a Camila e deu muito certo, até hoje eu uso. É um aplicativo, depois eu posso aqui colocar para indicar, que você baixa no seu celular, não custa nada, é de graça e tem vários tipos de barulhinho, né? Eu escolhi o barulho mais constante que eu achei, tá? Que é um barulho tipo de chuva, mas um barulho bem intenso. E eu colocava no volume bem alto, quando ela era mais bebezinha, porque o sono dela era mais leve. Como eu falei para vocês, né? Aquela história do sono mais leve e do sono mais profundo. Que a gente só aprende depois, com o tempo, nosso corpo vai melhorando o nosso sono noturno sendo mais pesado. No começo a gente tem um sono mais leve, o bebezinho. Então, o ruído branco ajudava demais quando ela era bebezinha. Eu botava bem alto, como se fosse um barulho de chuva. Quando cai aquela chuva grossa, eu botava naquele volume. E se tivesse de dia, eu colocava mais alto.
por conta dos barulhos externos, tá? Para ele abafar os barulhos externos. Uma vantagem dele também, outra vantagem dele é ele abafar os barulhos externos. Eu moro em apartamento, eu moro próximo do prédio do estacionamento do meu apartamento, então tem muito barulho externo. Então o que me ajuda muito é o barulhinho. Nessa época de panelaço, de pessoas se manifestando nas ruas, muitas mães aqui do meu condomínio postavam no grupo: "Ah, meu filho acordou assustado. Ah, meu filho acordou chorando". Aqui em casa nunca aconteceu, porque o barulhinho abafava os barulhos externos. Então foi perfeito para mim, para isso também.